Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Aqui que fala de Pinheiro, no canal do Que Investe. Hoje sexta-feira, dia 11 de setembro, último dia da semana, e vamos fazer um resumo aqui do pregão de hoje, o que aconteceu hoje no destaques aqui, papéis na ponta positiva e os papéis na ponta negativa. Então esses são os papéis aqui que você pode ver na lateral, nas laterais da nossa encaixe aqui. Você vai ver os papéis no qual eu vou estar comentando aqui, os papéis que se destacaram na ponta positiva e os papéis que se destacaram na ponta negativa. Vou compartilhar aqui com vocês a tela do computador. Iniciando com Siderúrgica Nacional, com uma alta de 4,6%. Então ainda ela está nessa luta aqui para romper essa zona de resistência entre os R$ 15,94 e R$ 16,31. Cheguei a comentar sobre esse papel, se eu não estou enganado, foi quarta-feira. E a gente pode ver que ele está tentando no movimento, está dentro de um viés de alta, indo no viés positivo, e aí está tentando fazer aqui o pullback para buscar o rompimento aqui entre a faixa dos R$ 15,94 e R$ 16,31. Que a gente for ver aqui, diminui o zoom aqui, vou mostrar aqui para vocês que faixas são essas. São faixas bastante interessantes. Pode ver que tem aqui que entre essa faixa de preço existe uma memória de preço no qual tanto já atuou como suporte, como resistência, como região de acúmulo. Então é uma região bastante importante que Siderúrgica Nacional se encontra pelo gráfico diário. Vamos dar uma olhadinha como é que se comportou pelo gráfico semanal hoje aí, essa semana, com uma alta de 6,88% pelo gráfico semanal. A gente pode ver que depois que fez esse rompimento aqui dessa faixa, dessa zona aqui, vem uma pegada aí contínua, uma perna de impulsão aí nas últimas semanas, na verdade nos últimos meses, né? A gente for olhar aqui desde maio, né? Então fez o movimento de início de Covid, fez um fundo, gerou o pivô de alta aqui nessa faixa, e aí foi novamente, girou, e agora está vendo esse movimento. Pela questão da perna de impulsão, eu acredito que nas próximas semanas ela possa vir fazer uma correção ou no preço ou no tempo. Como é que seria essa questão de correção? Uma correção no sentido lateral, né? Ou seja, uma correção no tempo ou até mesmo uma correção no preço. Então seria uma forma bem interessante pelo gráfico semanal. Então se nos próximos dias, nas próximas semanas, o papel pelo gráfico diário fizer uma correção, uma correção pelo gráfico diário, fez essa perna aqui, fez uma correção aqui, deixou um padrão de candle, gerou o pivô de alta aqui para vir buscar a violação ali, ultrapassar essa faixa ali dos R$ 15,94 e R$ 16,30. Então eu ficaria nessa expectativa que acontecesse algo parecido com isso pelo gráfico semanal. Para mim seria bastante interessante. JHSF3, destaque aí com uma alta de 3,88%, ainda dentro de um processo ainda de viés de baixa. A gente pode ver pernas de impulsão, pernas de correção, e aí tentou lá, não conseguiu, formou aqui um candle que pode trazer esse viés de movimento o inverso, né? Ou seja, foi formado aqui, a gente pode considerar que talvez um padrão de spin top, não é um spin top de literatura, que se a gente for ver um spin top de literatura, ele é mais ou menos essa espessura aqui, assim, uma barra no qual tem um corpo estreito e as barras, né, ali as sombras longas. Então seria um spin top de literatura de livros, spin top bastante interessante, ou seja, mais ou menos aqui assim, ó, digamos
Esse seria um padrão de spin top interessante quando ele é formado ali dentro de um contexto gráfico. Então, mesmo assim, eu considero aqui um spin top. Lógico que na prática nem sempre é igual à teoria em sentido de figura, mas aí eu posso considerar aqui dois candles aqui, dois padrões de candles aqui bastante interessante. Esse candle aqui eu posso considerar ele como um martelo invertido. Lógico que o martelo invertido da literatura clássica, né, de análise clássica, é assim. Tem uma sombra, um corpo pequeno, uma sombra longa, né, superior. Mas aí eu posso estar considerando aqui o que? Esse aqui como um martelo invertido e aqui um spin top. Então tenho dois padrões de candle formado ali em uma região que é uma região de suporte. Então eu posso ficar nessa expectativa que na próxima semana, se me gerar aqui um candle, né, que ele faça superação tanto deste candle aqui que é meu spin top e esse outro candle aqui que eu estou considerando como um martelo invertido, e melhor ainda, se fechar acima desses outros dois candles aqui, então me traz esse viés de reversão do movimento ou reversão da tendência que até então é uma tendência de viés de baixa. Então seria o que? Um movimento aqui para cima, e aí eu posso aguardar, ficar na expectativa se formar um candle assim, digamos que no dia seguinte. Isso é só uma questão teórica, sabe? Entendeu, pessoal? Aí no dia seguinte me forma uma barra ignorada, melhor ainda, e posteriormente no pregão seguinte faz um movimento aqui para cima, e aí eu posso considerar que de fato houve a reversão do movimento que se iniciou aqui com possivelmente esses dois candles, que eles têm um fator psicológico que é um padrão de alta, ou seja, são candles que traz uma psicologia no mercado de reversão de movimento, do movimento referência. Que movimento é esse? É um movimento de queda. Então ele traz essa reversão desse movimento, e aí para mim ficaria interessante se acontecesse algo parecido com isso em JHSF3, e aí a gente pode considerar que de fato pode iniciar a reversão de uma tendência que está bem explícita pelo gráfico diário, que é uma tendência de baixa. A gente está num viés baixista ainda, de curto prazo. Então fica nessa expectativa que faça algo parecido com isso aqui, que é justamente aquelas figuras gráficas que eu mostrei, aquelas figuras de candles, né, que eu mostrei para vocês aqui anteriormente. Então eu posso ficar atento nessa questão em JHSF3, entendeu? Então assim, pessoal, às vezes o vídeo acaba ficando um pouco longo. Eu poderia ser bem mais objetivo, no sentido, mostrou o papel, mostrou o papel, o papel terminou assim, assado, cozido, já pularia já para o próximo papel. Talvez eu conseguiria falar sobre mais papéis se fosse nessa metodologia, só que eu prefiro parar um pouco, gastar um pouco de tempo com vocês, mostrando para vocês uma parte didática ali, uma parte tentando repassar para vocês de alguma forma algum conhecimento para vocês que possa agregar de alguma maneira o ensino para vocês, uma informação para vocês poderem tomar suas próprias decisões e também conseguir enxergar o mercado de uma forma mais objetiva. Então às vezes eu acabo até demorando e muitas vezes até enchendo linguiça, né? O termo seria, às vezes eu encho linguiça sobre uma determinada informação, que é justamente para poder tentar fixar na mente de vocês. Dando continuidade aqui, destaque também em Educ 3, né, uma alta aí de 2,12%, mas para mim ainda sem muito o que se fazer. Eu posso considerar que ainda está dentro desse movimento. Então talvez esteja ensaiando aí essa bandeira de baixa, no qual eu tenho um movimento de perna de impulsão, bandeirou, gerou mastro, está tentando bandeirar novamente. Se perder aqui o conjunto da mínima desses dois candles aqui, reforça a continuação desse movimento para baixo em Educ 3. Se acaso isso vinha acontecer, ou seja, se ele vinha perder essa faixa aqui dos
e os R$ 26,98, a probabilidade aí de vir buscar as próximas faixas de suporte eu vou considerar só aqui em R$ 22,73. Então para mim é a próxima faixa de suporte aí mais relevante, que tem uma memória de preço mais interessante pelo gráfico diário. Então ficar atento para quem tiver posicionado aí, fazer ajuste de stop caso venha perder aí os R$ 26,98. Se a gente olhar para a questão das médias, a gente pode ver que ela está uma média bastante inclinada aí, e aqui me gerou que o setup é 9.4, que de Larry Williams, que a média sobe para cima, depois sobe para baixo, e aí ficou aqui. Se perder justamente aqui os R$ 26,98, vai ativar esse setup aí. Então é um bate de um trade aí para a próxima semana na ponta vendedora. E aqui por último, destaque aqui dos papéis positivos aí, com a alta de 1,51%. Rumo 3, né? Rumo 3 aí com a alta de 1,51%, deixando aqui um padrão de candle bastante interessante, um clássico martelo aí de livro, lindo, em cima de uma faixa de suporte. Então ele traz o que? Ele tem uma característica psicológica de reversão do movimento, ou seja, ele é um padrão altista. Então o que seria isso, Ariel? Seria, na teoria, se próxima semana ele iniciar rompendo aqui para cima, perdendo a sua máxima, e aí pode caracterizar o que? O movimento de alta ou uma reversão deste movimento aqui. Então ele só vai se tornar interessante, eu pensava muito trade, se ele fizer movimentos assim, ó, fez um conjunto de barras fechando até mesmo acima dessa região aqui de máximas, e aí posteriormente me faz o pullback, né, pode ser uns 2 candles negativos, e em seguida me gerando aqui um pivô de alta superando esse movimento aqui. Então para mim seria uma forma interessante de pensar em trade, em home 3 pelo gráfico diário. Caso não aconteça um cenário parecido com esse, não se torna interessante por enquanto pensar em compras em home 3, tendo em vista que ainda está dentro de um viés de baixa aí pelo gráfico diário. Eu vou só abrir aqui um parênteses aqui e vou comentar sobre 2 papéis que eu falei sobre ontem. Acho que foi o Doton Prev, se eu não estou enganado. Vamos ver o que aconteceu com eles hoje, meu amigo. Olha só, pessoal, que coisa linda. Coisa linda, pessoal. Aqui gerou pivô de alta lindo ali, uma queda de 3,62%. Eu comentei ontem, pessoal, fique atento. Para você que acompanhou aqui, que tem acompanhado o meu fechamento de mercado, eu agradeço de coração. Então você sabe que eu comentei sobre o Doton Prev ontem. Eu falei, pessoal, fique atento, se vier perder aqui os R$ 12,63, vai gerar um pivô de baixa em Doton Prev, e foi o que aconteceu hoje, perdeu os R$ 12,63. Que coisa linda, pessoal, linda mesmo. Eu ainda tentei fazer o trade, só que quando eu fui ver já tinha gerado, deixa eu mostrar aqui pelo gráfico de 15 minutos, já tinha gerado essa barra aqui. Pelo gráfico de 15 minutos, tinha gerado essa barra e tinha feito já esse conjunto de barra que já está já nessas 3 barras. Então para mim não era interessante eu pensar em um trade aqui nessa barra, tendo em vista que já estava bem longo do ponto inicial, que era aqui nos R$ 12,63. Então eu não consegui fazer o trade. Se eu tivesse pegar logo no início do pregão, ou seja, fez essa primeira barra aqui e depois fez essa barra de gift, que a gente chama aqui, é uma barrinha de gift, e aí perdeu a mínima dela, seria possibilidade de trade. Eu poderia ter entrado aqui pelo gráfico de intraday, a entrada não ficaria tão longe da entrada original, que era justamente aqui na superação dos R$ 12,63, e eu tinha pegado esse movimento e estaria no trade posicionado na ponta vendedora. Mas aí para quem conseguiu entrar na ponta vendedora, para quem conseguiu pegar esse trade na violação dos R$ 12,63, parabéns, 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 parabéns.
Então aí, se a gente for próxima faixa de suporte em Odontoprev, vai ser justamente esse fundo aqui que foi ocasionado pelo início da pandemia de Covid lá nos R$ 11,60. Então aí, quem conseguiu se posicionar, próxima faixa de suporte lá nos R$ 11,60. Então dá para carregar o trade aí bonito aí. Se a gente der um zoom aqui menor, diminuir o zoom, a gente pode ver que aqui também já serviu, já foi um ponto também de suporte. Então é uma faixa que o preço pode vir aqui, dar uma patinada e quem sabe gerar um padrão de candle que faça a reversão do movimento aqui em Odontoprev. Se isso acontecer, eu posso até pensar em uma posição para longo prazo dentro da carteira de perspectiva de position. E outro papel também que eu comentei ontem acho que foi Light, deixa eu só ver aqui, comentei, pessoal, se perder ali aquela zona dos R$ 15,08, gera pivô de baixa aí. Então eu tinha comentado, pessoal, aqui ela está dentro de uma figura de candle descendente, ou de um triângulo descendente. Então o meu alvo é o que? É o início do movimento triângulo, que é justamente essa perna aqui. Então a perspectiva aí teórica é que o preço ele vem aqui até os R$ 13,77, que é justamente a amplitude deste movimento aqui que iniciou a figura do triângulo descendente. Coisa linda, pessoal, que coisa linda. Rompeu aqui os R$ 15,08. Então a perspectiva aí é vir até os R$ 13,37. Possa que faça aí só 50% desse movimento, ou ele queira ser mais ousado e vir buscar aqui a faixa dos R$ 12,06. Mas aí o alvo a princípio aqui os R$ 13,37. Então, abrindo parênteses, falando sobre esses dois papéis que eu comentei ontem e o que eu falei ontem na teoria aconteceu hoje na prática. Então, pô, show de bola, fico feliz quando isso acontece. Destaque na ponta negativa aqui, começando com Biosev, já vinha já é o terceiro fechamento de mercado que eu falo sobre Biosev, né? Movimento de impulsão, perde de correção, girou pivô, fez o pullback e está nesse processo de pullback ainda. Fora isso, não tem muito o que comentar. Destaque também na ponta negativa, Aliar 3, olha só que coisa linda, espetacular. Eu tinha até comentado esses últimos dias que estava nesse processo de viés de alta, gerando uma perspectiva de movimento de um pivô para cima. Só que foi ao contrário, né? Ele fez ali um topo praticamente duplo. A gente pode ver aqui que fez as máximas maior que essa, mas aí como não ganhou força, deixou aqui um padrão de candle que a gente chama de doji, né? Dependendo do contexto dele, ele é uma barra neutra ou uma barra de reversão de movimento, no caso um padrão de baixa. Então perdeu aí a sua mínima, então gerou esse movimento de padrão de baixa, gerando aqui a perda da mínima aqui desse fundo, então fazendo a reversão da tendência que até então era de alta, de um viés de alta, e agora se inicia um viés de baixa. Então possivelmente aí se vier o próximo pregão fazer o pullback e gerar um novo movimento acima, para baixo, desculpa, as próximas faixas aí é esse fundo aqui, que está aqui por volta está aqui por volta dos R$10,30. Então a gente pode até ver a questão das médias, que a média aqui 9 já inclinou para cima nesse próprio candle aqui, deixou 9,1 de venda, foi acionado, e aí ó, trade lindo, já está começando a fazer a inclinação da média 20 também para baixo. Então o viés baixista aqui está confirmado de curto prazo em Aliar 3. Destaque também negativo, Anime 3, com a queda de 5,39%, dentro desse processo aqui até então era um processo de viés altista, perdeu aqui esse fundo aqui, então ele pode
entrar em um movimento de consolidação, uma tendência indefinida, ou pode gerar um movimento de viés baixista aí, se deixar um outro topo menor do que este aqui, então vai caracterizar o viés de baixa pelo gráfico diário em anime 3. Se a gente for olhar para a questão das médias, a gente pode ver que a média 9 já inclinou para baixo, a média 20 fechou abaixo da média 20, ela já começou a fazer essa inclinação com a barra do pregão de hoje, que foi uma barra também com um volume também expressivo ali próximo da média. E aí então a perspectiva é vir buscar aqui a média 200, que é justamente aqui a referência dessa faixa aqui de suporte, que vai atuar ali próximo dos R$ 26,70. Então fica atento aí para quem está posicionado em anime 3. Ser educacional, destaque na ponta negativa com uma queda de 5,13%, lindo demais aqui, ó, só o padrão aqui bonito fazendo. Tentou fazer esse movimento aqui, um pivô em cima dessa região aqui, mas não conseguiu, já houve a reversão do movimento. Então aí a perspectiva é que faça, que venha buscar aqui essa faixa aqui dos R$ 13,71. Então, para quem estiver posicionado em ser educacional, ajuste os stops aí, que a probabilidade aí de vir buscar esse movimento é grande. Ou eu posso estar simplesmente errado e ele está fazendo o quê? Fazendo um processo de correção, e aí próxima semana ele pode deixar aqui um padrão de candle, um martelo, e no pregão seguinte ele faz a superação, e aí ele pode fazer esse movimento aqui e em seguida gerar aqui um pivô na superação desse topo aqui, que é esse topo atual aqui como referência intermediária e ser educacional. Então tudo pode acontecer nos próximos pregões. Quem predomina é o mercado. E por último também aqui em Grendene GRND3 com uma queda de 4,55%, um baita de um candle aqui negativo, só que o volume financeiro não foi ali tão interessante ou acima da média dos 20 períodos, mas também foi um volume financeiro até um pouco maior do que o do pregão de ontem, mas ainda está dentro daquele processo ainda aqui de um topo maior do que esse anterior, e ainda está em um processo de fundo maior do que esse anterior. Então ainda está nesse processo aqui sem muito o que se fazer. Vamos aguardar os próximos pregões para ver o que o mercado tende a definir em Grendene 3. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um fechamento de mercado. Amanhã, reforçando, amanhã eu vou estar liberando um vídeo sobre o nosso estudo semanal, ou seja, nosso estudo de final de semana. Vou estar liberando amanhã, possivelmente na parte da tarde. Então agradeço pela presença de vocês, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana e um bom descanso para todos vocês, pessoal.